Agora nós vemos, felizmente, esse ano, os povos indígenas cobrando junto ao Ministério Público que todas essas comunidades precisam ser consultadas, né? E só então uma decisão pode ser tomada. Isso é fundamental. O direito de consulta dos povos indígenas é estabelecido pela Convenção Internacional do Trabalho, a qual o Brasil é signatário, a Convenção 69 da OIT, né? Inclusive ratificado como lei no país. Então é fundamental que os direitos desses povos tradicionais, não só indígenas, mas como ribeirinhos, que eles sejam ouvidos. Porque, de fato, os danos sobre as comunidades dos povos tradicionais são muitos. Por exemplo, em Tapauá, nós temos um ramal ilegal sendo aberto pelo prefeito de Tapauá, com verba sendo mandada pelo governo do estado do Amazonas, sendo aberta com a máquina da prefeitura de Tapauá, dentro de terra indígena e dentro de unidade de conservação, para ligar Tapauá à rodovia BR-319. Né? E o prefeito de Tapauá, inclusive, chama a imprensa para cobrir como se aquilo tivesse algum licenciamento ambiental. A gente está falando não tem, não tem. Isso está sendo feita a revelia do licenciamento ambiental, é isso? Cortando 2 terras indígenas e uma unidade de conservação. É para a gente ver a gravidade. Com dinheiro público, com a máquina da prefeitura de Tapauá. Né? Então, é algo gravíssimo que está acontecendo na Amazônia, porque nós temos grupos criminosos infiltrados para dominar essas áreas. Um exemplo grande é o que está acontecendo também em Manicoré, no Lago do Capanã Grande, onde grileiros de terras invadiram terras de uso tradicional do povo Mura, desmataram a área com agente químico, agente laranja, que foi utilizado na Guerra do Vietnã, o que causou... Proibido, né? Proibido no mundo inteiro, inclusive. No Brasil é vendido como Roundup, utilizado sem a receita para vender né, para qualquer plantação. Proibido no mundo inteiro, mas no Brasil isso é comercializado de balcão, né? E vendido sem receita depois que o Bolsonaro afrouxou a legislação sobre agrotóxicos no país. E esse agrotóxico ele foi utilizado para desmatar uma área enorme de castanhais, e o excedente desse agrotóxico foi despejado pelos grileiros nos igarapés que abasteciam a comunidade. E, de fato, houve um envenenamento coletivo da comunidade Mura, sem óbitos, mas, de fato, com muitos danos à saúde, principalmente de crianças e idosos. Né? Depois desses indígenas perderem esses castanhais, os grileiros ofereceram balsas de garimpo para que esses indígenas que perderam a fonte de subsistência operassem no Lago do Capanã Grande, em Manicoré. Uma draga de garimpo ela custa mais de R$1 milhão. Não é o pequeno ribeirinho que promove o garimpo na Amazônia. Não é o pequeno agricultor, o ribeirinho, quem mora ali na beirada do rio. Isso é arrendado pelo crime organizado, que escraviza essas famílias, porque elas ficam com dívidas enormes ligadas ao crime organizado, tendo que trabalhar para essas organizações criminosas. E, ao mesmo tempo, esses grileiros têm difundido tráfico de drogas nas comunidades indígenas. Então, o crime organizado ele está por trás do desmatamento ilegal e da expansão da pecuária na BR-319. Nós vemos que mais da metade das pastagens de áreas de floresta convertida em pastagens foram convertidas depois de 2015, após a concessão da licença de manutenção. Trouxe aqui um gráfico que ilustra bem isso, que foi um gráfico retirado, inclusive, de uma pesquisa que você está participando. Eu vou botar aqui para o pessoal dar uma olhada, você pode até comentar em cima desse gráfico, como é que aumentou o desmatamento ao longo dos anos e os diferentes raios do desmatamento, né? Um raio de 40 quilômetros e um raio de 150. Pode falar um pouquinho. Se a gente observar, nós temos um raio de 40 quilômetros para cada lado da rodovia, né? E isso é algo muito marcante, porque nós observamos que esse desmatamento ele vai crescendo de 2015 até de chegar a picos muito grandes em 2021 e 2022. Em 2023 ele cai. Mas isso não se deve à fiscalização, isso se deve à mudança no modus operandi dos grileiros de terra, que justamente por conta do desmatamento ser muito mais fácil de ser coibido, eles optaram por atear fogo direto nas terras que estão sendo griladas para se desvencilhar das multas por desmatamento
e acusar que isso foi algo, de fato, ocasionado pela natureza ou não proposital. Então, é muito mais fácil, quando se queima, de se livrar, de fato, das punições ambientais. Isso então, é uma mudança de estratégia, né, deles, porque antes eles desmatavam, agora, para fugir da multa, né, do desmatamento, eles vão lá e já queimam a floresta, é isso? Mesmo com árvores gigantes e tudo, eles já Exatamente. Queimam. Antes eles removiam a madeira e já lucravam com a madeira, agora eles optaram por colocar fogo direto. Prova disso é que nós tivemos os rios de fumaça a partir de 2023 vindo do Amazonas e chegando até São Paulo. O Amazonas, por exemplo, a cidade de Manaus, em 2023 é o primeiro ano que a cidade fica sob fumaça. No trânsito era incapaz de você enxergar os carros da frente por conta das nuvens de fumaça emitidas da rodovia BR-319, diferente do que argue o governo do Amazonas, especialmente o governador do Amazonas, Wilson Lima, né, e o IPAAN, que passam informações logicamente manipuladas e mentirosas, e nós já comprovamos isso através de artigos científicos, que a fumaça de Manaus não veio do estado do Pará, e sim era fruto de queimadas na região da rodovia BR-319. Então, a partir de 2023, nós vemos esse grande volume de floresta sendo queimado, que inclusive essa fumaça chegou a São Paulo, cruzou o Oceano Atlântico e chegou até a África, para a gente ter noção do volume de fumaça. Então, essa fumaça, ela cruzou o oceano. Né? Então, é algo extremamente preocupante, fora de controle de ser coibido o desmatamento e as queimadas na região. A gente tem aqui umas fotos também. Então, vamos comentar um pouquinho dessas fotos. A primeira foto ali, rotulada como A, é de um ramal ilegal no município de Humaitá, próximo a uma base da Polícia Federal. Esse ramal ele tem 2 quilômetros, dando acesso à malha fundiária, que são terras não destinadas. Para trás desse ramal, nós temos fazendas de até R$500 bilhão se formando de desmatamento ilegal. Eu não falei errado, é R$500 bilhão e não R$500 milhão, é R$500 bilhão. Tá? Então, isso tudo fortalecendo o crime organizado. Nesse ramal, nós fizemos uma expedição com o Washington Post em 2021. Saindo desse ramal, nós encontramos o corpo de uma pessoa que tinha dado um depoimento à Polícia Federal 3 dias antes sobre a atuação de um grileiro na região. Então, não existe comando e controle na região. A foto B, ela ilustra bem uma das queimadas ao fundo desse ramal ilegal. E a foto C, o tamanho das pastagens, a gente pode observar uma casinha lá no fundo, já um grande galpão, na verdade, né, e pastos enormes se formando por detrás da floresta. A foto D, a foto D, E e F, ela ocorre de Careiro até Altazes, né, mais ao norte da rodovia BR-319, nas áreas que foram alvos de queimadas no ano de 2023. Então, nós vemos que, de fato, essas áreas com foco de queimada registrado foram convertidas em pastos para pecuária ou para búfalos, né? E ali, a foto F, a gente observa uma queimada recém-feita na beirada da rodovia. A foto G, ela mostra como que esses pecuaristas estão invadindo terras indígenas. Isso é a foto da Terra Mura em Altazes. Né? Inclusive, esses búfalos são dos pecuaristas que estão invadindo e introduzindo esses búfalos na terra indígena, uma pressão maior. Só tinha búfalo em Marajó, que eu soubesse, e também no Cerrado, ainda tem criação de búfalo, mas isso daí significa que há um espaço muito maior de pastagem do que a gente imagina, porque búfalo precisa de mais espaço do que um gado comum, né? Exatamente. A foto H é o ramal ilegal aberto com a máquina da prefeitura de Itapauá, que corta uma terra indígena, 2 terras indígenas, Igarapé de Itauá e Igarapé de Mirim, né, no município de Itapauá, e também uma unidade de conservação. A foto I é a máquina da prefeitura de Itapauá no ato de abrir um segundo ramal ilegal na beirada do rio Ipixuna, para ligar Tapauá até a rodovia BR-319.
foto J é a área desmatada com agente laranja. Nós vemos uma mortalidade geral de árvores, né? E nas nascentes dos igarapés que desaguam no Lago do Capanã-Grande, que a gente observa na foto K. E tanto a foto K quanto a foto L, elas são do mesmo período. E nós vemos uma árvore no canto que ela marca ali como referência. É a mesma vista, tá? E aí, nós vemos que em 2021, esses grileiros de terra assorearam e taparam os igarapés que desaguavam no Lago do Capanã-Grande, sendo que o lago ficou nessa situação que a gente observa na foto L. Ou seja, completamente seco. Quer dizer, só para ver se eu entendi, porque eu vou explicar para o pessoal também, ver se o pessoal entende em casa. A foto K é o lago com água ainda. E na foto L é o lago se secando. É isso? Exatamente. Um ano depois, ambos no período de chuvas. Tá? Ambos no período de chuvas. Isso não é efeito da seca na Amazônia. Isso precisa ficar claro. Isso é aterramento dos igarapés que cortam a BR-319, que o próprio DENIT tem feito, né? E o aterramento dos igarapés que os grileiros de terras têm feito também nas áreas ocupadas que desaguavam no lago. Agora, um fator importante, o lago é a única saída das comunidades indígenas para o Rio Madeira. As comunidades indígenas, elas não estão distribuídas no meio do interflúvio que é cortado pela BR, elas estão nas calhas dos rios, que justamente essas comunidades utilizam do rio como meio de transporte, né? Então, de fato, a BR está isolando essas comunidades e não propiciando a maior trafegabilidade delas na seca. Isso é uma mentira. Inclusive, e outra coisa, tornando, desculpe te interromper, mas eles estão tornando as comunidades mais vulneráveis, evidentemente, ao ataque de grileiros, ao ataque de jagunço, à invasão das próprias terras, porque na medida que elas não podem sair de suas terras para navegar até um lugar onde elas possam ter contato com algum agente governamental, ou denunciar, ou fazer alguma coisa, elas ficam isoladas ali e presas a um universo que está cada vez mais, vamos assim, sendo cercado por ataques de todos os lados. Ataque ambiental e ataque de gente mesmo, de invasão, da tomada Sim. da terra dela. A gente está falando de comunidades ficando isoladas entre a seca e entre os invasores de suas terras. Então, a gente está na beira de um período que pode significar a expulsão de algumas comunidades indígenas. Inclusive, nós temos vereadores de Manicoré atuando junto com grileiros, levando combustível e insumos com grileiros e impedindo reuniões de lideranças indígenas para requerer a demarcação de novas terras em Manicoré. Então, a situação é gravíssima do que está acontecendo na rodovia BR-319. Como eu repito mais uma vez, é um dos maiores processos de violação dos direitos dos povos indígenas cometidos no mundo. E essas populações estão sendo exterminadas.